Olá, eu sou o Autor Expandido. Para quem não me conhece, eu sou o Diego Malva e eu tô aqui com mais um episódio do De Sexta a Sexta, que é basicamente um compartilhamento do meu diário. E nessa semana eu vou estar falando sobre a sexta do dia 22 à sexta do dia 29 de abril de 2022. Nesse vídeo eu vou estar trazendo dois tópicos. O primeiro deles, inevitavelmente, é sobre como esses vídeos que eu ando fazendo aqui para o YouTube tem afetado os meus diários. A segunda coisa que eu vou estar trazendo aqui nesse episódio é sobre os conflitos nessa construção dessa comunidade que eu ando falando desde os últimos episódios. Que é basicamente sobre como eu sou afetado através das minhas relações afetivas, familiares e também essas relações que eu tenho com pessoas que eu só conheço. Para você que é novo aqui no canal, esse é o primeiro vídeo de dois que eu faço toda semana. Nesse, eu falo sobre a minha relação intimista com o meu diário, né, que eu já contei os tópicos aqui, que eles falam um pouco mais sobre as minhas experiências de vida e essas relações. E o segundo, eu falo de umas questões mais teóricas e práticas e como que elas se relacionam com a minha vida também e como que eu refleti de acordo também com esse primeiro que eu estou trazendo. Também é importante lembrar que a estrutura desses tópicos que vão ser colocados aqui, elas não estão em ordem cronológica, mas e sim uma ordem que facilite a forma de comentar e também facilitar essa conversa que a gente vai ter aqui durante todo o vídeo. Se você quiser ter uma conversa mais profunda sobre esses assuntos, você pode me seguir na minha rede social, que é o Instagram, @autorexpandido, e também é bom aproveitar para você se inscrever nesse canal para acompanhar os novos vídeos que vão estar lançando toda semana. Um aviso super importante: faça bom uso dos capítulos e também da velocidade de reprodução mais acelerada que o YouTube fornece. Por quê? Porque eu vou estar falando um pouco mais lento do que o normal. Apesar de eu já falar muito nos episódios, eu achei que eu ainda tenho uma dicção bem ruim e eu ainda tenho vários vícios de linguagem que eu estou buscando aprender a melhorar. Então, se você quiser me ajudar e continuar assistindo, continuar consumindo esse conteúdo, eu recomendo que você acelere a reprodução dele, porque ele vai estar um pouquinho longo, então me desculpe. Enfim, seja bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde. Essa é a minha vida de autor expandido. Nessa primeira parte, eu vou estar falando um pouco sobre esses momentos, né, que o YouTube afetou a minha vida. É muito interessante eu rever esses meus diários dessa semana, porque basicamente foi a semana que eu tive a ideia de fazer esses vídeos para o YouTube. Né? Na sexta do dia 22, eu tive um dia que não foi muito bom, assim, eu fui meio que esmurrado por um artigo que eu tinha começado a ler. Inclusive, se você quiser saber um pouco mais sobre isso, vai estar nesse segundo vídeo dessa semana. Mas eu percebi que a partir desse dia acabou se tornando comum eu compreender que toda vez que eu tenho um dia ruim, eu acabo buscando alguém, eu buscando socializar. O segundo momento que o YouTube acabou fazendo parte da minha rotina foi no dia da gravação, né? E é engraçado porque a gravação, a edição e a publicação desse episódio foi todo no mesmo dia, que foi no domingo do dia 24. E é interessante pensar no YouTube nesse dia, porque foi o início de uma disciplina. Né? E toda disciplina, como eu já contei no episódio anterior, que toda disciplina é um processo completamente aterrorizante, né? Porque a gente começa a perceber esse acordo que a gente fez para poder conseguir efetivar uma coisa, né? Depois da publicação desse primeiro vídeo, eu percebi que existiram alguns momentos em que eu precisava relatar um pouco de como eu estava me sentindo sobre esses vídeos, né? Então, agora no meu processo, assim, eu adicionei também a reflexão de como eu me senti, do que passou, das coisas que eu tenho para criticar do vídeo e todas essas coisas, né? E uma coisa assim interessante de revisar isso é do quanto que é uma bagunça estruturar ideias no começo, né? Mas a coisa acabou voltando, uma coisa que eu tratei inclusive no segundo vídeo, acabou voltando, que é de revisar, né, esse processo de entender como foi a minha estrutura de começar essa ideia. É basicamente tudo isso que eu já falei no outro vídeo, né? Que é entender no pós fazer algo, que é revisar, né, e começar a perceber o que precisa ser feito para diminuir o seu trabalho, né, diminuir o segundo trabalho. E eu acredito que eu revisar isso está fazendo com que esse vídeo que eu estou fazendo aqui agora esteja sendo muito mais leve para fazer do que o primeiro. O terceiro momento que esses vídeos do YouTube afetaram a minha rotina foi basicamente porque eu quebrei, que eu quebrei ela e fiz assim mal a mim mesmo nesse processo. É interessante olhar porque
quando algo faz mal pra gente, de alguma forma ela também te faz bem, porque se tu percebeu, aquilo é um momento de refletir sobre, né? Porque é um momento que se te fez mal, vamos trabalhar nisso, né? Pra mim, pelo menos, é nessa forma. E eu percebi que eu estava vivendo no automático, né? Eu estava vivendo de uma forma em que, beleza, eu estava seguindo já uma rotina, eu estava me sentindo bem com aquilo, mas ao mesmo tempo eu já não estava assim me direcionando para fazer certinho as coisas. Eu não estava me atentando para os objetivos que eu coloquei no dia e justamente para a semana e todas essas coisas. Então tudo isso serviu para mim para compreender essa prioridade que eu vou estar dando para as coisas que eu coloco como objetivo durante a semana ou durante o dia. E nesse dia eu tinha o objetivo de ler esse artigo que eu estava com muita dificuldade já para ler, né? E eu acabei fazendo o quê? Editando vídeo, né? Terminando de editar o vídeo porque eu estava com ele na minha cabeça e queria fazer logo. Então, isso me ferrou de um jeito, né? Enfim, na quarta-feira, né, o que eu já tinha terminado de editar esse vídeo, eu já vi que eu não estava feliz, né? Inclusive eu percebi que esses 2 dias, que foi na terça que eu editei o vídeo, e na quarta, foram dias assim que eu estava super mal, que eu não conseguia fazer ou me sentir bem fazendo alguma coisa, porque eu já estava sofrendo por antecipação do artigo do que eu tinha que ler, né? E tanto que não era só um artigo, eram dois para quinta-feira. E aí eu ficava repetindo para mim mesmo. Eu lembro que dentro desse primeiro pensamento da quarta-feira, eu estava colocando lá que eu tinha que olhar e para mim mesmo e refletir sobre como eu pegar essas coisas que me fizeram mal e passar isso para uma necessidade de autocuidado, passar por uma necessidade de revisão daquilo que eu tinha visto que estava me fazendo mal. E aí na quinta-feira, né, nesse dia que eu publiquei o vídeo, eu tive uma briga interna comigo mesmo, que foi basicamente sobre eu não concordar com as coisas, com algumas das coisas que eu tinha falado, né? E uma coisa que eu gostaria de trazer aqui e reiterar, né, e colocar panos limpos aqui para vocês, é que essa metodologia que eu estou trazendo, ela não tem que ser levada como lei, né? Que você precisa reforçar dentro de si que isso tem a ver com adaptar com a sua vida, né? Que problematizar os seus próprios processos, como eu falei, precisava ser uma chave, né, para adaptar tudo isso para a sua vida, porque inclusive problematizar sobre como eu faço tudo isso, né? Porque eu sei que isso pode ser muito difícil para algumas pessoas, pode ser extremamente complicado, e eu super entendo porque eu já falei no outro vídeo, né? Esses processos eles são muito complicados e cada pessoa tem o seu. Eu estou aqui para compartilhar esses diários e como que tudo isso está se dando na minha vida, mas eu estou aqui o tempo todo falando, olha, gente, se eu não falar, inclusive, estejam atentos a isso, que problematizem aquilo que eu estou falando para vocês, problematizem as estruturas que eu passo, problematizem as metodologias que eu passo e que eu estou gostando, principalmente porque tudo isso também tem a ver com como eu estou me sentindo. Às vezes, o momento que eu estou falando, no momento que eu estou expressando aquilo, tem a ver com como eu estava me sentindo. Tem a ver com o quanto que eu gostei daquilo, do quanto que eu estou afetivamente ligado àquela coisa. Então, é extremamente importante lembrar, dentro disso tudo, que os meus processos são completamente distintos do de vocês. Então, analisem tudo, analisem, problematizem e sejam felizes com isso que eu estou compartilhando com vocês. Para finalizar essa reflexão, né, dessa primeira parte do vídeo, eu queria trazer uma coisa que voltou para mim, que é como é difícil aceitar também o nosso passado, né? Aceitar que nós somos diferentes, que somos pessoas diferentes a todo momento e que olhar para esses vídeos que eu já fiz com uma perspectiva de arquivo, para mim está sendo bastante importante. E eu acho que para você que tem vontade de produzir algo, que tem vontade de fazer uma coisa que demande você fazer várias e várias vezes, ter disciplina para fazer, há essa necessidade de aceitar aquilo que você viveu, né? De aceitar também aquilo que tu errou, né? E também tomar nota dessas coisas que tu sentiu que errou,
para poder melhorar e ser uma pessoa mais forte e entender que, né, você tem que aceitar o seu processo, você tem que aceitar que aquilo já não é mais você, não faz parte de você. E uma coisa que eu tive que, assim, colocar dentro de mim durante essa semana também foi como que é esse processo e o porquê que eu faço esse processo, né? E gostaria também de deixar aqui, né, também como reflexão do que é o de sexta a sexta para mim, é meio que relatar sobre as melhoras e dificuldades dos meus processos e também gerar novas motivações para as pessoas que estejam, né, acompanhando tudo isso. E também eu acho que uma coisa assim que acontece bastante é uma resolução para isso. Né? É como que eu lidei com essas coisas e como que eu resolvi, como que eu fiz para dar andamento para minha vida depois disso tudo e estar aqui conversando com você. E por isso que a ajuda de estar aqui, de conversar com você que está aí do outro lado, é muito importante, porque é você olhar também, ter um outro olhar dentro disso e discutir junto comigo de uma maneira que nós dois podemos sair ganhando, né? Eu acho interessante problematizar as relações porque elas dizem muito sobre as pessoas. Assim como as coisas que eu vou dizer hoje vão dizer muito também sobre mim. E eu queria estar experimentando aqui trazer uma conversa um pouco mais variada. Né? Eu queria falar um pouco das minhas relações de mim com o mundo, né? E de como essas relações afetivas e familiares têm afetado o meu processo de entendimento de como eu me comunico e de como eu gosto de estar junto com as pessoas e entender a raiva, a tristeza, entender esses sentimentos de alguma maneira que façam a gente se sentir bem de alguma forma. Para mim, o tema principal de toda essa relação que eu vou estar falando hoje aqui é basicamente para falar de como eu entendi que é super importante estar presente na própria vida e como fazer para estar presente dentro da própria vida. Todos os dias eu pratico Zazen, que é a prática de meditação. E no sábado do dia 23 me veio uma história que eu não lembro quando foi que aconteceu, mas que ela voltou do nada e isso praticamente tornou o caminho da minha semana, né, que foi se seguindo. E um belo dia eu estava jogando um jogo competitivo que demandava que a gente ficasse no computador e não saísse por nada nesse universo. Um vizinho aqui do lado de casa resolveu pedir água. É interessante lembrar que esse vizinho ele mora praticamente em casa, porque o muro que tem aqui não existe, né? A gente tirou porque era de madeira e estava tudo caindo, e aí a gente está colocando, né, o muro ainda. E aí esse vizinho ele veio aqui em casa e pediu água com um balde, né, na mão. E eu falei, né, eu apontei para ele, porque eu tava jogando, eu vim rápido, né? E eu apontei para ele onde ficava a água. Só que aí ele falou para mim que ele tava com medo do cachorro. E aí, tipo, é um cachorro super pequenininho que tem aqui em casa. E aí eu só coloquei o pé assim, falei para ele passar e aí ele foi, né? E como eu tava com muita pressa porque eu tava jogando, eu peguei e corri pra dentro de casa e esqueci o vizinho. E eu fiquei com isso, tipo, eu na hora, tipo, eu não liguei tanto, porque eu tava jogando, né, e eu voltei e esqueci completamente. Aí quando foi é, nesse dia, né, no sábado, eu lembrei dessa história. E eu fiquei assim, minha nossa, o que que eu causei pra esse vizinho? Será que eu causei um trauma nele porque ele teve que voltar? Então, com esse pensamento que veio durante o Zazen, eu tava justamente questionando essa minha forma de causar sem querer um trauma em alguém, uma dificuldade, né, de tirar a paz da vida de uma pessoa sem querer, né? E como que a gente faz isso o tempo todo? E aí o questionamento que ficou na semana foi justamente esse, de como que eu vou fazer agora, a partir de agora que eu estou entendendo tudo isso, essa minha dificuldade, de como que eu vou passar a estar mais atento para o meu dia a dia, para não dificultar a vida de outras pessoas. E eu acredito que dentro disso tudo, o papel de estar atento à minha rotina e ver todas essas coisas revisar e problematizar esses processos, né, de acordos sociais fazem com que a gente evite conflitos ainda mais violentos, né, ainda maiores e mais difíceis de lidar, né, porque quanto mais tempo passa, as coisas mais elas crescem, mais elas se tornam
fortes e acabam fazendo com que a gente não saiba mais lidar. Para mim é importante analisar esses contextos e essas situações que eu vou estar trazendo aqui, porque lidar com pessoas é muito difícil. Só que acaba se tornando muito mais fácil quando a gente lida em comunidade, quando a gente tenta compreender juntos e construir uma vontade, uma necessidade juntos de fazer com que aquilo seja o caminho para o lugar correto, né? O lugar que mais facilite para todas as pessoas ao mesmo tempo, né? Então, o que eu vou trazer aqui vão ser 3 erros que eu cometi durante essa semana, e 2 desses erros são de cunho afetivo e um deles são de uma questão mais familiar. A primeira situação que eu vou trazer aqui, ela vai falar um pouco sobre compromisso. Imagine a situação, eu cheguei atrasado para socializar com uma pessoa que eu tinha marcado de socializar no meio virtual, porque eu estava em outro compromisso, né, na vida real, e isso acabou fazendo com que eu não estivesse presente na hora que a pessoa queria que eu estivesse presente. O conflito que eu tinha ali dentro de mim, inicialmente, era sobre remarcar as coisas. O quanto que eu pelo menos, né, tenho medo de remarcar algo, de fazer com que as pessoas façam uma coisa por mim, já que eu fiz merda, entendeu? O que eu tinha entendido naquele momento era que existia um problema que aquela pessoa estava tendo porque ela estava levando para o lado pessoal eu não ter estado lá, né, no horário que ela queria que eu estivesse. E em consequência disso, ela também tinha ficado triste por ter pouco tempo para estar junto ou de não querer fazer aquilo que nós tínhamos propostos, né? E eu percebi que eu precisava ter uma conversa com uma escuta um pouco mais ampliada. Dentro dessa escuta, eu percebi que a pessoa ela estava desanimada porque ela estava com pouco tempo para socializar, né? E isso fazia com que ela tivesse muito trabalho durante a semana e o tempo dela de socializar não era muito bom. E eu ter cancelado tinha causado uma ansiedade nessa pessoa, porque ela tinha dificuldade de escolher o que ela achava que era suficiente de tempo para socializar, né? Então, quando eu entendi a partir dessa escuta, eu comecei a sugerir de forma bastante paciente quais eram as datas mais confortáveis para essa pessoa ter essa socialização novamente. E ponto, né? Essa foi a primeira situação. A segunda foi uma situação familiar de discussão. Aí eu vou estar trazendo aqui e aí vocês podem ir comentando também. Nessa segunda situação, uma pessoa mais velha ouviu errado o que uma pessoa mais nova disse, né, no telefone. E isso desencadeou dentro de casa uma discussão que fez com que a mais nova se sentisse ofendida e essa mais nova viesse até mim chorando para pedir que ajuda para resolver essa situação. E aí eu fui conversar, né, com a pessoa mais velha e eu tentei praticar a escuta com essas 2 pessoas, né? Mas era uma discussão que estava alheia a mim, né? Não tinha a ver comigo, mas eu estava ali com o papel de mediar essa situação difícil. E eu percebi que isso era muito complicado, porque eu não tinha familiaridade com a escuta, assim, né, de uma outra pessoa e de resolver problemas de 2 pessoas que estavam chateadas e fez com que eu ficasse frustrado, né, e triste com essa situação. E eu acabei, no final, dando meu ponto de vista, né, e aconselhando essas 2 pessoas sobre o que eu achava que seria certo de se fazer na situação que elas estavam vivendo ali. E qual foi o erro dessa situação, né? Foi querer colocar justamente o meu ponto de vista dentro disso, ao invés de ouvir a frustração e a tristeza e permanecer querendo ouvir essa frustração e essa tristeza até ela se cessar de alguma maneira, né? E uma coisa que eu percebi dentro disso, que eu comecei a refletir depois, foi do quanto que a pressa ela não funciona em situações para resolver conflito. Essas questões elas são muito peculiares e ela depende muito de outras pessoas, né? O tempo de cada pessoa. E aí, no meu tempo ali, eu não consegui escutar e me ouvir para poder, né, fazer algo quanto a isso. A terceira situação que eu errei também, que eu senti que eu errei dentro desse processo, foi justamente uma situação afetiva também.
que tem a ver com uma conversa que eu tive na grama com uma outra pessoa. Nessa conversa, essa pessoa, ela estava refletindo como ela se sentia. E aí, desse momento, quando ela estava falando sobre o que ela sentia, eu comecei a refletir sobre as coisas que eu já tinha estudado e sobre o que eu pensava dentro daquele processo. E eu falei para ela o que eu estava pensando naquele momento, né? E eu comecei a relacionar, né, esses estudos que eu tinha e tentei perguntar para ela se fazia sentido essas coisas que eu falava. E foi isso. Conseguiram ver o erro dentro dessa história? Eu percebi esse erro alguns dias depois. Associar teoria e conhecimento sobre os sentimentos de alguém desumaniza e trata as pessoas como objeto de estudo. Isso faz com que a gente não se conecte totalmente com essas pessoas, né? Não se conecte totalmente com o sentimento dessas pessoas. Mas uma coisa assim que eu gostaria de lembrar sobre essa história é que eu não ofendi essa pessoa, ela não se sentiu ofendida. Mas foi uma coisa que eu comecei a refletir quando eu comecei também a me ouvir, né? E percebeu que isso era um problema, que isso era um erro que eu tinha cometido e que me fez refletir bastante sobre como eu também lido com as pessoas. Quando vocês estão refletindo sobre essas três coisas que eu trouxe, gostaria de pedir para vocês que, se vocês estão gostando desse vídeo, que deixe um like aí, uma inscrição. E eu gostaria também de lembrar que, se você tiver condições financeiras, você pode ajudar com no mínimo R$ 1, apoiando financeiramente o meu canal, enquanto, né, a gente não tem nenhum retorno financeiro. O link está aqui na descrição, tá? Beleza, então como foi que eu comecei a refletir, fazer com que eu me colocasse mais presente dentro da vida, da minha própria vida, dentro da vida dessas pessoas, né? Como que eu iria fazer isso? Eu percebi que sempre eu recorro a um livro, né, quando eu estou com um problema desse, relacionado a relações. Esse livro se chama Comunicação Não Violenta. Ele é de um autor chamado Marshall B. Rosenberg. Esse livro ele fala basicamente que a gente tem natural, de forma natural, uma linguagem muito antiga e que essa linguagem ela pratica violência o tempo todo sem a gente ter essa intenção de praticar. Quer um exemplo de como que isso afeta a gente sem querer? Sabe quando você tem um sentimento ruim ao terminar uma conversa com uma outra pessoa e você não sabe o porquê, mas quando você está tranquilo em casa, você começa a refletir sobre a conversa, e tudo que vem na mente é sobre dificuldade, sobre medo, sobre trauma, sobre insegurança. Quando isso acontece, isso é basicamente um reflexo da forma como as pessoas se comunicam naturalmente, né? A gente tem uma linguagem dentro do nosso contexto social que facilita com que a gente pratique violência verbal o tempo todo, mas a gente não percebe. E é muito interessante como esse livro ele trata, né, justamente esses tópicos super específicos do julgamento, da comparação que a gente faz, da negação da nossa própria responsabilidade com a outra pessoa e também dessa questão de meritocracia. Praticar a violência verbal é basicamente a gente esquecer da nossa parte humana. Esquecer que a gente tem essa capacidade de pensar e de refletir sobre os nossos próprios erros, sobre as nossas próprias dificuldades. E também esquece, né, da humanidade das outras pessoas. E esquece que elas também têm as suas próprias vidas. Esquece que elas também têm a capacidade de pensar e refletir sobre os seus próprios atos. E para não trazer somente exemplos ruins, eu vou trazer uma situação que, para mim, valeu a pena a semana inteira. Lembra dessa pessoa que eu falei que ela estava com dificuldade de escolher um compromisso, né? Um dia, de uma data do compromisso que a gente iria ter? Pois é. No dia desse compromisso, o meu objetivo diário, o que eu tinha colocado depois de ter acontecido todas essas situações que eu falei para vocês, eu coloquei como objetivo de acolher essa pessoa. Eu tinha colocado esse acolhimento para essa pessoa porque eu tinha percebido dentro das conversas que eu tive com ela que ela estava tendo uma semana super ruim, super pesada. Eu não queria fazer parte disso também. Eu não queria trazer essa questão ruim para essa pessoa, e sim trazer um sentimento de acolhimento. Poucas horas depois de eu ter colocado esse objetivo diário no meu journal, ela me mandou uma mensagem. Ela tinha falado que ela tinha acordado bastante desanimada para vir. Ela me disse que ela tinha dentista depois do trabalho e que ela não teria tempo de almoçar. E ela, com fome, ela disse que iria ficar muito estressada e ia ser bastante complicado. Eu tentei acalmar ela nessa hora. Um pouquinho depois, ela disse que ela não iria mais vir, porque ela saiu de casa com tanta pressa que ela esqueceu de colocar uma roupa confortável para ficar em casa.
E aí a gente tira uma questão, né? Quando a gente está estressado, é super comum a gente começar a ter vários pensamentos ruins que vão levando a outro e só querem fazer com que a gente fique ainda pior. É como se fosse uma bola de neve que é jogada de um penhasco e começa a ficar maior e maior e maior, quando eu vejo já destruiu uma cidade inteira. Então eu percebi que esse objetivo que eu tinha colocado dentro do meu diário estava sendo um objetivo perfeito para promover esse acolhimento para essa pessoa. E eu estar atento a tudo isso me colocou em um lugar de calma para poder resolver cada um desses problemas que ela estava sentindo, né? Eu falei que ela poderia usar as minhas roupas se ela quisesse se sentir mais confortável em casa. E também eu falei que eu poderia fazer um almoço para ela e levar depois do trabalho lá onde ela iria pegar ônibus para ir para o dentista e ela poderia comer antes da consulta dela. Tornar mais fácil a vida de alguém é um objetivo extremamente proveitoso que a gente pode colocar na nossa vida, principalmente nesses diários que a gente faz todo dia. E essa foi uma experiência que, para mim, ela valeu super a pena. Concluindo tudo isso, eu percebi que com a CNV a gente começa a estar com o coração e ouvidos mais abertos para as pessoas. Que quando a gente quebra os ciclos de violência através de alguém, a gente acaba praticando todos os dias uma forma de não viver mais no automático. Eu falei bastante sobre disciplinar nossos hábitos na semana passada e eu percebi que essa disciplina que a gente pode ter na nossa vida pode ajudar muito na nossa forma de nos relacionar com as pessoas e também praticar essa revisão das nossas ações, né, todos os dias. Tudo isso que eu falei hoje me ajudou a ver a vida de uma forma mais leve e também de praticar mais o carinho e o amor com as outras pessoas. É muito importante para mim estar trazendo isso aqui hoje, porque eu quero que isso reverbere nas pessoas, que passe também adiante para os meus próximos vídeos daqui desse canal. E eu espero que você tenha gostado de tudo isso que eu trouxe e aproximado você um pouquinho mais dessa minha vida. Muito obrigado por tudo. Eu espero vocês no próximo vídeo e até mais.